e eu vou ler dos versos 2 e 3 para nós iniciarmos o capítulo. Tiago 4, 2 diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Amém? É duro demais. Bom, capítulo 3, nós lemos sobre Tiago contextualizando, de uma forma até constrangedora, vamos dizer assim, o que era um grande problema para a comunidade. Entende que ele está escrevendo para a igreja, né, sempre. E esse grande problema é o hábito de falar demais, né? Mas não disse isso à toa, porque, na verdade, era uma prática religiosa, né, no tempo dele. E isso tudo que era o mundo da religiosidade judaica não podia, de forma nenhuma, influenciar a forma da igreja agir, essa preocupação dele, né? Pessoas que se entendiam mestres, sabedoras de um monte de coisas, conhecedoras que achavam, e por essa razão falavam demais, sem, contudo, viver aquilo que Deus esperava. Isso é um problema, algo que para ele era demoníaco, né? Tanto que ele diz, Tiago, sobre a importância da gente colocar freio na língua, né? Ele fala dessa questão de domar o que se fala, não falar desenfreado, porque o falar o tempo todo é um negócio extremamente destrutivo, não é bom. Inclusive, que a origem de toda a contenda, a origem das guerras, das divisões, não é outra coisa senão uma língua desenfreada, uma língua sem freios, né? Isso que ele coloca de maneira tão elegante, né? Mas ele começou o capítulo 4, então, dessa mesma forma, explicando que todo mal, que toda desavença, as rixas que existiam entre as pessoas, são frutos de uma guerra que se estabelece dentro de cada uma delas, né? Existe uma guerra entre os nossos desejos e prazeres, isso acontecendo dentro de nós. E aí ficou ainda, foi só comentado, mas que conflitos são esses? Que guerra que é essa? Né? Essa coisa estranha. Bom, hoje ele inicia, porque no verso 2 ele vai começar a explicar então um pouco disso. Ele explica, as pessoas então cobiçam coisas, entender bem isso, cobiçam coisas, fazem tudo para ter o objeto que cobiça, até mata, mas não consegue. O que significa cobiça, que é o primeiro problema dele? Bom, segundo o dicionário, cobiça é um desejo imoderado, um desejo sem medida, por bens, riquezas, honras, por ambição, por avidez, concupiscência. E diz mais, que é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa que geralmente pertence a outro, a alguém. Isso chama cobiça, né? Eu quero entender o que o Tiago está querendo dizer. Ou seja, ninguém cobiça o que é seu, né? A gente não cobiça o que já nos pertence, a gente cobiça o que os outros têm. Essa é a lógica da cobiça. Você já ouviu a frase de que gramado do vizinho é sempre mais verde que o nosso? Por mais que você tenha um lindo gramado, se é o do vizinho é mais legal, né? Então, é uma realidade. Por mais que Deus faça por nós, por mais que Deus nos dê coisas, tem sempre o hábito de insistir em ser insatisfeito com o que Deus dá. E por isso, o foco sempre está no que o outro é, no que o outro tem. Isso é uma maneira de ser humano. E por isso Tiago diz que as pessoas que cobiçam fazem de tudo, até matam, invejam, ele diz, invejam os outros, mas não conseguem obter o que desejam. Aí aqui são duas realidades, na verdade, atreladas. A cobiça existe e existe também a inveja. Provavelmente uma decorrente da outra. O que significa inveja? Para você entender um pouco também. O mesmo dicionário diz que inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou a prosperidade alheia, de outra pessoa. Desejo irrefreável, às vezes do mesmo jeito, imoderado, sem medida, de possuir ou gozar o que é de outro. Isso é inveja. A gente pode até pensar que a cobiça é fruto da inveja. Você inveja algo que é de alguém, que você normalmente não tem, ou acha que não tem, e por isso você cobiça o que não é teu, né? Então, ambas dizem respeito a uma prática, que é
se autodesvalorizar, de desprezar aquilo que você tem, que você é, de dizer que não vale nada, e, consequentemente, olhar para o outro, principalmente para que os outros têm, por acaso eu não tenho igual. Né? A gente inveja, isso nos leva a cobiçar, coisa que ele está falando. Então, o ato de olhar para o outro, para aquilo que o outro é, ou para aquilo que o outro tem, gera o desejo de ser como ele é, gera o desejo de ter o que ele tem, valorizando somente o que é dos outros e não o que a gente tem. Isso é uma tendência humana. De certa forma, a cobiça, então, que ele está falando aqui, faz parte desse universo invejoso, porque também as pessoas só cobiçam o que é dos outros, é a mesma questão. A inveja, então, é um traço de uma personalidade caída do ser humano. Nós começamos, se você talvez fosse remeter a onde é que isso começa, a gente vai voltar em Caim, não é? Que não teve a sua oferta aceita, como o seu irmão teve, ele invejou o seu irmão, e por isso foi lá e fez o que fez, o matou porque não tinha o que ele teve, ou não conseguiu o que ele... Mas enfim, é um traço dessa personalidade caída, porque cobiça, e o pior de tudo ainda, é que ninguém consegue absolutamente nada com isso, apesar de isso fazer parte dessa nossa personalidade caída. Tiago afirma, não conseguem obter nada do que desejam, e por isso vivem a lutar e a fazer guerras entre si. E veja, por mais que não valorize o que já tem, também nunca vai ser feliz. Não tem como ser feliz. Porque ainda que cobice e consiga algo que o outro tem, vai passar a ser seu, vai querer cobiçar outra coisa. Não vai ser feliz nunca. Então é uma coisa meio demoníaca, e aliás, que o mundo está cheio. É a coisa mais normal do mundo. Aliás, a Igreja Católica listou isso aqui como um dos 7 pecados capitais, né? Pra você ver como o negócio é sério. Eu quero que você entenda o que ele está querendo dizer com guerras que acontecem dentro de nós. Guerras internas entre os nossos desejos. É um pouco o que ele está querendo fundamentar. Quer dizer que se estabelece uma guerra dentro de todo ser humano, envolvendo os seus desejos, porque ele não deseja o que é seu. Ele tem inveja do que o outro é e do que o outro tem, e deseja, cobiça o que é do outro. Isso é uma coisa que acontece dentro do ser humano, e acaba querendo aquilo que não lhe pertence. O que é dos outros é sempre mais desejável do que o que é seu. Esse é o problema, esse é o caminho da ruína, é o caminho dos conflitos, é o caminho das rixas. Por que as pessoas são assim? Porque qual a origem? Né? Se a gente voltar lá, obviamente, é em função da queda humana, daquilo que a Bíblia diz que é consequência da queda, mas é essa alma humana que é produtora de desejos. Isso é tudo de bom, é bom, a alma humana produz desejos, isso não tem problema nenhum. Mas a questão é que quando a alma é caída, quando nós passamos pela queda, quando a gente não tem algo que a gente deseja, a gente inveja o que os outros têm, a gente não deveria invejar, mas sim, Tiago, a gente deveria pedir a Deus, porque Ele dá de bom grado a quem pede. Né? Não tenho, não consigo, tal. Ao invés de invejar, peça a Deus, porque Deus dá, de bom grado, aliás. Lembrou Mateus 7, quando Jesus disse, 7, a partir do 7, Mateus, ele diz assim, ó, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Qual dentre vocês é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, pois, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem, dará bens aos que lhe pedirem, dará coisas boas. Algumas traduções, coisas boas, outras, bens aos que lhe pedirem. Quer dizer, a lógica é, não inveje, peça a Deus que Deus te dá. Essa é a lógica de Tiago. Portanto, o nosso papel diante dessa alma desejosa não é invejar ou cobiçar o que é do outro, mas é em buscar em Deus o que nós desejamos. É um outro caminho, sabendo que Ele nos conhece, e que se aquilo que nós desejamos for justo, o Senhor vai nos dar, mas não é isso que acontece, porque Tiago fala que, na verdade, a alma caída nem pede, porque ele afirma, não tem, porque não pede. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Se está precisando, pede que Deus vai dar. Por que não tem? Porque nem pede. E quando pedem, não recebem. Por quê? Porque só pede
pelas motivações erradas. Porque pedem pensando só em si mesmo. Pedem, desejam gastar somente para o seu próprio prazer. Aqui, lógico, ele está relatando de um problema enorme da alma humana caída, e aí, mas calma aí, que daqui a pouco ele faz um paralelo, né? Não é? Portanto, para ele é claro que existe uma distinção na forma como as pessoas funcionam. É muito límpido isso para ele, porque quando ele está relatando tudo isso aqui sobre a cobiça, sobre a inveja, é a maneira como as pessoas normalmente funcionam no mundo. Isso é claro para Tiago. Lá fora é assim, no mundo é assim, coisa de alma caída. Entretanto, diante de Deus, isso não pode existir. Ele vai fazer um paralelo muito claro, porque no mundo é normal invejar. No mundo é normal cobiçar o que é do outro. No mundo é normal as disputas, as contendas, as guerras entre as pessoas. Porque no mundo está todo mundo querendo se dar bem, está todo mundo querendo ver o seu lado, está todo mundo... Então é normal. Se dar bem, aliás, custe o que custar. Se tiver que passar por cima dos outros, nós vamos. Isso é normal no mundo. Normal no mundo é fazer tudo pensando somente em si mesmo, para os seus próprios benefícios. Sim ou não? Não é a realidade do mundo que a gente vive? Não é essa a realidade? O problema para Tiago é ir diante do Senhor para pedir algo. Mas pedir pensando só em si mesmo. Aqui está uma questão, e aqui entra na questão da igreja. Pedir só para desfrutar somente para os seus próprios prazeres. E aqui eu quero que tudo que você ouça, você linke com a igreja, porque ele está falando para ela, tá bom? A esse tipo de pedido, Deus não responde, não adianta. Porque esse é o tipo de pedido que não constrange o coração do Senhor. Por quê? Porque o pedido que Deus responde tem a ver com aquilo que Deus espera ver em nós. Deus é santo, Deus é justo e tal, mas Ele vai atender os pedidos daquele que Ele realmente espera que aconteça. Por exemplo, como segunda-feira, nós ouvimos Filipenses capítulo 2 aqui, verso 13, diz, pois, aliás, o 13 ela não leu, mas eu li, né, então depois... Versículo 13 diz assim, pois é Deus quem produz em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Deus realiza o quê? Os nossos desejos, os nossos quereres, mas tudo que a gente quer, não. Aquilo que está de acordo com a vontade dele. Em Romanos 8, 28, Paulo diz o seguinte, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todo mundo, tudo, não, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então observa, a alma humana caída que nós vemos no mundo, inveja, cobiça e deseja o que não tem. É um insatisfeito que sempre quer o que não tem e por isso cobiça. Povo de Deus não cobiça, povo de Deus faz o quê? Suplica a Deus, pede a Deus, e se tiver de acordo com os propósitos de Deus, Ele dá. Mas o propósito de Deus é entender. Entenda que não adianta pedir nada para Deus, se o pedido não dizer respeito, tão somente é o que vai no coração dele ao nosso respeito. Se não for assim, Deus não age. Portanto, a diferença entre as pessoas que desejam no mundo e nós, é que nós, aquilo que nós desejamos, nós não invejamos, nós não cobiçamos dos outros, mas nós pedimos a Deus, e ainda nós não pedimos ou fazemos nada para nós mesmos, nem por nós mesmos, nós não desejamos coisas pensando somente no nosso próprio bem, não é somente para o nosso próprio prazer. Aqui tá o segredo de ser crente. Paulo, em Gálatas 6, capítulo 6, a partir do verso 2, diz assim, levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Princípio bíblico. Se compara, inveja, cobiça, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Veja, é uma coisa que tem, povo de Deus não pede nada para Deus visando somente a si mesmo. Povo de Deus não ora a Deus para o seu próprio prazer, porque senão não terá nada de Deus. E o ato aqui, não de invejar, mas de considerar os outros, e aí sim a Milena leu, superiores a nós mesmos. Isso é a atitude que Deus espera ver em nós. Ela leu Filipenses 2, a partir do 2, o quê? Completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por isso que nós ouvimos segunda-feira.
Lembrando aqui que cuidar dos interesses dos outros não significa ficar cuidando da vida alheia, mas é lutar pelo bem dos outros. Não é ficar cobiçando, invejando e fofocando, não. Mas é a nossa alegria é saber o quê? Que o outro está bem. O outro melhorou, eu estou feliz por ele. O outro conseguiu, glória a Deus, eu orei por isso. Eu orei pelo bem dele. Aqui está a atitude que importa. Nossa felicidade é saber que o outro vive em paz hoje. Aquela pessoa vive, hoje ele está em paz, é por isso que eu estou feliz. Então a lógica bíblica é que se nós cuidarmos uns dos outros, Deus vai cuidar de nós. Nós não pedimos para nós não intercedemos por nós. Não. Deus cuida de nós se nós intercedemos pelos outros, queridos. Isso é uma prática, aliás, é uma prática da nossa liturgia aqui, né? Isso é importante. Se intercedemos e pedimos pelos outros, Deus concede o que nós desejamos quando nós pedimos pelos outros. Por quê? Porque isso está alinhado com o querer dele para a nossa vida. É assim que nós nos movimentamos diante de Deus. Para Deus, nada do que nós fazemos tem o foco apenas em nós mesmos. Por quê? Nós servimos a um Deus que se compromete com gente que sai de si mesmo e lá vai fazer o bem para os outros. Jesus não foi assim? Tudo que Jesus fez não foi assim? Ele pensou nele onde? Ele intercedeu por ele. Talvez no momento de dor, que ele falou, Deus, se puder, afasta de mim esse cálice, no entanto que não seja o que eu quero, esquece o que eu quero, faça a tua vontade. O tempo todo. Por isso no capítulo 4, como deve ser o povo de Deus, ele vai dizer assim, ó, a partir do verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então veja o conjunto daquilo que Ele está ensinando para a igreja. Daquilo que é no mundo, daquilo que não pode ser nós. Quando eu falo no mundo, não é no mundo que Deus criou, é na forma das pessoas viverem longe de Deus, entenda mundo assim, é um sistema de forças que não conta com o Senhor. Então, existe sempre um dualismo aqui, naquilo que a gente decide, no nosso interior, existe uma guerra de desejos. Agora, nessa guerra alguém tem que vencer, e se lá fora, o que está vencendo não interessa para Deus, nós temos que importa para Ele, que nós derrotemos a nós mesmos, que nós consigamos nos vencer e vencer qualquer espírito indevido que queira nos apossar com relação ao egoísmo, com relação à cobiça, com relação à inveja, para que prevaleça a outra face. Qual é a outra face? É o espírito que Ele soprou em nós. Tem algo em nós que é dado pelo Senhor, o espírito da vida. Isso tem que prevalecer nessa guerra que é estabelecida dentro de nós. Paulo vai falar guerra entre a carne e o espírito. Pois é, nós somos palco dessa guerra constante, e alguém tem que vencer aqui, isso é muito importante. Tiago diz que nós temos que escolher quem é que vai vencer a guerra, porque nessa batalha tem dois lados, e se nós queremos ser amigos do mundo, se nós queremos que os desejos da carne prevaleçam, nós seremos inimigos de Deus. O que é prevalecer, o que é ser inimigo de Deus, prevalecer os desejos da carne? Sabe esses desejos daquilo que insaciável, e aí não tem inveja os outros, e cobiça os outros? Isso não pode, isso nos faz inimigos de Deus. Interessante que aqui não tem meio termo, né? Aqui, presta atenção, não dá para ser amigo do mundo, e aí a cobiça, a inveja, a ganância, e achar que tudo bem, não, e eu vou ser amigo de Deus também. Pode? Hoje em dia muita gente acha que pode. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é amigo de Deus ou é amigo do mundo, não dá para ser amigo dos dois. E aí eu já penso assim, e eu entendo que essa multidão de gente, dentro da igreja, pensando somente nos seus próprios interesses, pensa nisso que nós estamos lendo no contexto da igreja que a gente conhece, pensando nos nossos próprios interesses, nos seus próprios interesses, pedindo para o seu próprio prazer, pedindo para o que precisa, fomentando com isso cobiça, por bens, riquezas, honras dentro da igreja, gente movida por ambição, querendo poder, desejando ardentemente possuir coisas que às vezes nem lhe pertencem. Desculpa, mas esse povo não vai ter nada de Deus. E se consegue alguma coisa, não vem do Senhor, isso é ruína. Por quê? Porque a comunidade de Jesus Cristo é aquela que convive com o mundo e está aí, entretanto todos os dias diz não ao mundo e escolhe ser amigo de Deus. Esse é povo de Deus. Aliás, lembrei do louvor, né? Tem um louvor, Gustavo?
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. É uma das músicas. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Isso é ser povo de Deus. É uma escolha, porque tem uma guerra dentro de nós, que é o problema de Tiago. Se dentro de nós existe essa guerra, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, e o que vai vencer essa guerra é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E Tiago diz, inclusive, porque afinal, ele deseja, a palavra no grego, ciosamente, ou seja, ele tem ciúmes do Espírito que ele soprou em nós. Isso não pode ser jogado no lixo. Deus quer que cuide desse Espírito que ele nos deu, isso é importante. E mais, porque Deus faz tudo aqui no texto para se mostrar favorável a todos nós. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, você precisa levar em conta isso. Deus é a nosso favor. Deus não é contra o seu povo. Deus é em teu favor. Deus quer agir por você, não é contra você. Entenda isso. Às vezes a gente ele deseja o nosso bem. Deus não planeja a nossa ruína. Ele deseja nos dar paz, não a vida de guerra. Mas para isso nós temos que ser amigos de Deus. E amigo de Deus é aquele que não é amigo da disputa, é aquele que não é amigo da cobiça, é aquele que não é amigo da inveja, é aquele que não é amigo da contenda. Aos seus amigos, Deus concede graça muito maior. Porque amigo de Deus é alguém que é humilde, não está invejando, é humilde, é grato pelo que tem. Ainda que pouco, mas é grato no pouco. E aí, se é amigo de Deus, pode pedir que Deus vai dar. Mas se nem no pouco é grato, vai pedir para quê? Amigo de Deus não é invejoso. Amigo de Deus se alegra quando vê que a outra pessoa está bem. Está melhor do que eu. Glória a Deus pela vida dele. Isso é amigo de Deus. Esse texto aqui para mim é fundamental. Porque eu vejo aqui que mostra aqui que nós não servimos a um Deus que é em cima do muro. Deus não é nada em cima do muro. Deus, tem gente que pensa que porque Deus é por todos, porque Deus é mesmo, Ele ama todo mundo, pensa que Deus não escolhe lado, né? Não é verdade. Tem gente que pensa que Deus é amor e Ele é mesmo. De fato, Deus é realmente, não tem dúvida, Ele é amor. Mas por ser amor, Ele concorda com tudo, só que não. Deus não tem lá, tem sim. Deus escolhe. Deus faz suas escolhas. Presta atenção. Se existem dois caminhos, Deus vai escolher o seu caminho. E o outro Ele não vai. O outro caminho, Deus se nega a trilhar um caminho que não seja o dele. Deus se nega a compactuar com a vida nossa que não esteja alinhada com os caminhos dele. Deus faz suas escolhas. Tiago cita aqui o provérbio 3, verso 34. Deus se opõe aos orgulhosos. Lá em Provérbios, Deus zomba dos que zombam dos outros, mas concede graça aos humildes. A humildade de quem aceita o que é, o que tem, e não cobiça o que é do outro. Então, Deus escolhe, não se engane, Deus escolhe, por isso, de nós Ele espera que nós também escolhamos de que lado nós queremos estar. Não dá para ser crente no domingo de manhã, glória a Deus, e ir lá segunda-feira cobiçar, invejar aquilo que não lhe pertence, sendo motivado por coisas indevidas, entende? Escolha, nós temos que decidir quem vai vencer a guerra, Deus ou o mundo. Deus ou o mundo. Com Deus não serve 2 pesos, 2 medidas. Deus não tem mais ou menos. Deus é ou não é, né? Não tem 2 pesos, 2 medidas. O Apocalipse diz, né? Em Deus o nosso sim tem que ser sim, o nosso não, não. Apocalipse diz, para Deus não é morno, ou é frio, ou é quente. Se não é quente, vai ser frio logo, porque o morno não serve para Ele, querido, em nome de Jesus. Então nós temos que decidir, nós temos que decidir o que vai mover os nossos pedidos diante de Deus, o que é que nos impulsiona. Se os nossos desejos, é porque fulano tem e eu não tenho, os nossos desejos egoístas, ou a vontade desse Deus que quer nos encher com a sua graça e conceder aquilo que vai no nosso coração, se tiver de acordo com aquilo que Ele entende para nós. Isso é um posicionamento de vida. Se a guerra existe, se ela nos assola todo dia, o nosso papel qual é? Nos submeter a Deus, porque assim o resto que não serve vai cair por terra em nome de Jesus. Creia nisso. Veja o verso 7. Ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus. A guerra está aí, está uma luta, está difícil, submetam-se a Deus,
Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu fico impressionado com esse pessoal que gosta de ficar fazendo guerra, dizendo que é guerra contra o diabo. Eu não sei. É um tal de batalha espiritual para derrotar Satanás, é uma barulheira doida para repreender o mal, é campanha para amarrar forças das trevas, é um jejum para expulsar não sei o quê. Eu fico pensando, por que é que tem tanto capeta para ser repreendido na vida do ser humano? Eu não sei o que acontece. A verdade mesmo é que não precisa de nada disso. Nós não precisamos de nada disso. A verdade de Tiago aqui, entenda, não precisa batalhar contra o mal, você precisa se submeter a Deus. É muito mais fácil. Não sei se é mais fácil, mas... Não precisa lutar contra o diabo. Só se submeta a Deus, porque essa luta não é tua, é de Deus. E a gente precisa compreender isso, meu irmão. O foco está errado. Não precisa campanha para vencer o diabo, precisa campanha para submeter à vontade de Deus, que o diabo vai correr milhares de quilômetros de você, em nome de Jesus, acabou. E às vezes a gente não dá conta. A verdade necessária para Tiago, primeiro, submetam-se a Deus. Se renda à palavra de Deus e à vontade de Deus. Se submeter a Deus é renunciar a todo o resto. Quem se submete a Deus diz não ao resto. E aqui nós temos que compreender, quem submete a Deus não se submete a si mesmo, por exemplo, aos seus desejos. Essa guerra está ganha. Por que eu ganhei essa batalha aqui dentro? Porque eu me submeti a Deus. Não submete a como o mundo diz. Por quê? Porque quer ser amigo de Deus, se submeta a Deus e ponto, está acabado, pronto, virou amigo de Deus. Porque os que submetem a Deus automaticamente repreendem o mal em sua vida. Não é uma guerra de duas coisas que estão batalhando, não. É muito simples. Como é que eu faço para resistir ao diabo? Quem se submete a Deus diz, não, como é que eu faço? Simples, basta você se submeter a Deus, pronto. Tem alguém que não pode ficar do seu lado se Deus estiver lá. Ele não tem como. Não existe como. Lembra de Jesus? Quando os demônios viam ele chegando de longe, eles já gritavam, que queres conosco, Jesus de Nazaré? O que você veio tirar a nossa paz? Eles gritavam de longe, porque eles não conseguiam ficar perto de Jesus. Eles gritavam e temiam. E você sabe a razão? A razão está em Hebreus 5,7. Porque Hebreus 5,7 diz assim, durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Por que os diabos corriam de Jesus? Porque ele se submetia a Deus em tudo. Aqui que está o segredo da vitória contra o mal. Não é ser cheio, é ter Deus aqui pertinho. O Senhor habita junto com os seus amigos, e basta a presença de Deus que o diabo vai ter que bater retirado. Não precisa campanha, não precisa de rendição, porque quem se rende a Deus, Deus se aproxima, e quando Deus se achega, o diabo, lógico, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, Tiago diz. Aproxime-se de Deus, e Ele vai se achegar a vocês. E o contrário é verdade, né? Se afasta de Deus, e Deus vai estar longe de vocês. Então, veja, nossa busca então, é o tempo todo nos submeter a Deus, se aproximando de Deus sempre. Quando nos aproximamos de Deus, Ele é próximo de nós, Ele se torna próximo de nós. Assim não se preocupe com mais nada, esquece o diabo, ele não pode nada. Agora, se porventura você vacilou, deu brecha por coisa ruim, e ele está causando algum estrago, só pode ter uma razão, Deus não está perto. Não tem jeito. Não tem jeito. Duas coisas que não andam juntas. O nosso esforço é somente nos aproximar do Senhor. Como? Sendo frequente, querido, nas reuniões da igreja, porque nos fortalece. Você precisa buscar força no Senhor. Onde é que você vai achar isso? Nós nos aproximamos de Deus orando a Deus, conversando com Ele. Nós nos aproximamos de Deus louvando o nome, engrandecendo o nome dEle, ajudando a fazer a obra que Ele quer fazer. Aproximem-se de Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo ao que ouve da palavra. Nós nos aproximamos de Deus, automaticamente Deus é conosco. E em sendo conosco, cadê o mal? Não tem vez. Pode tentar, mas cai por terra em nome de Jesus. Então,
aproxime-se de Deus que o diabo já era. Aproxime-se de Deus porque se Deus não estiver perto, é a única condição para ele se achegar. Ele não pode se aproximar de uma vida rendida ao Senhor. Agora, se nós fizermos o contrário e resistimos a Deus, pastor, mas eu não resisto a Deus. Resiste sim, basta ouvir uma palavra e não obedecer, está resistindo a Deus. Se a gente resiste a Deus, presta atenção, se nós resistimos à palavra, adivinha quem chega? Adivinha quem se aproxima? Essa é a fonte da nossa autoridade diante do mal. Às vezes a gente acha que a fonte da autoridade, eu não sei quantas semanas de jejum, está tudo bem, mas assim, se Deus não tiver, jejum é importante. Mas eu queria dizer para vocês, se conselho serviço para alguma coisa, leve isso a sério. Não brinca não, sabe por quê? Uma vez eu ouvi isso na minha vida, o diabo não brinca de ser diabo. Portanto, nós não brincamos de ser crente, nós somos crente e Deus é conosco, porque nós buscamos no Senhor e nós queremos Ele pertinho de nós, porque nós nos aproximamos dEle o tempo todo e Ele é conosco em nome de Jesus, e por isso todo mal vai ser repreendido sob a autoridade que é na presença dEle em nossa vida. Amém? Agora fica deixando os desejos vencerem, sabe? Nessa guerrinha, apanha todo dia, é derrotado, não busca força no Espírito Santo. Lógico que o diabo toma conta, lógico. Pertinho de Deus é o nosso lugar, é lá que nós temos que estar. Agora, se por acaso vacilou, se chegou o cara do lado, vai dar ruim, mas veja o que fazer, verso 9, porque ele fala, verso 9, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, que Ele os exaltará. Um caminho aqui de retomada, né? Se deu errado, se posicione, se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Porque quando nos limpamos, quando decidimos por Deus, aí ele fala assim, como é que eu limpo o meu coração? Abandonando essa alma dividida. Tem que saber o que quer. Não é no cravo, está na ferradura. Tem que saber o que quer. Abandonando essa alma dividida. Quando purificamos o nosso coração, nos rendemos ao que interessa a Deus, com seriedade, temor, lamento, o Senhor novamente se aproxima, e por isso, o mal, que outrora teve legalidade, vai ter que se retirar em nome de Jesus, diante da soberania de Deus, não tem mal. Você convive com o mal porque Deus não é soberano, a hora que Ele é soberano, não tem mal na tua vida, não tem capeta não, o mal existe no mundo, o mal está querendo te tragar, mas ele não tem essa autoridade, porque você é amigo, amiga de Deus, pronto. Em nome de Jesus, amém? Verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Esse Tiago é folgado, né? Não sei o que acontece. Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Bom, aqui na verdade, outra fonte de guerra, né, entre as pessoas lá no mundo só, tá? Só lá. Tiago lembra que isso tem que passar longe de nós, longe da comunidade. A comunidade se reúne em nome de Jesus Cristo. Aliás, aqui, presta atenção, o mesmo contexto do capítulo 3 de quem fala demais. Quem fala demais acaba falando mal do seu irmão. Fala mal uns dos outros. Infelizmente. Tiago diz que quem fala mal do outro está julgando a pessoa. E aqui é um outro problema maior, mais ou menos assim, olha para o outro, acha que é melhor do que ele, acha que não faria como ele faz, acha que é tal, e aí por isso julga e fala mal. É um problema enorme, possivelmente a maneira mais comum de usar a língua lá fora, no mundo, é isso. Agora, por ser tão comum, precisa da nossa atenção, afinal nós somos amigos e amigas de Deus, não do mundo. Isso é importante para nós. O que fazer para não julgar, consequentemente não falar mal? Muito simples, saber que nós não somos juiz de ninguém. Deus não te constituiu para ser juiz. Deus te constituiu para ser boca dele, para ser ferramenta de amor, de paz nesse mundo. Não ser juiz, tá bom? Juiz de ninguém. Porque o único justo, o único capacitado para julgar alguém é Deus e ninguém mais. Quantas situações nós estabelecemos guerras homéricas porque a gente olha, não concorda, julga e fala. Quem lembra aqui de Jesus em Mateus 7, de 1 a 5? Mateus 7, Jesus diz assim, ó, não julguem para que vocês não sejam julgados,
Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. À medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Você errou. Quando há uma viga no seu olho e você erra pior. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e você vai ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Se enxerga. Quem se enxerga não julga. Quem se enxerga não fala mal. Quer dizer que quem é que não erra? Quem é que não erra a ponto de poder julgar os outros? Isso é importante. E Tiago diz, quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? Portanto, diante dos outros não cabem dedos apontados, usar a língua para falar mal dos outros, porque acha que errou. Se errou, sabe o que você faz? Está errado. Ah, mas está errado. Tá. Deixa para Deus. Deixa para Deus. Quem somos nós? A nós a única coisa que cabe é a rendição ao único que é o juiz de verdade, porque justiça é quem fará ele. O apóstolo Paulo fala, deixem que Deus vai fazer justiça, cabe a ele, não a nós, em nome de Jesus, amém? E o capítulo encerra a partir do verso 13, dizendo assim, um trecho conhecido, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o certo, o bem e não faz, está pecando. Né? Então, finalmente, para encerrar, ele lembra sobre a outra fonte de contenda, de guerra, que é a presunção de achar que sabe, a presunção de achar que tem controle sobre a vida, porque acha que o seu querer é melhor do que o dos outros. Esse é um problema. Entre o mundo e Deus tem um abismo, não tem como a gente não enxergar, porque no mundo é normal as pessoas acharem que faz, acontece, e vai lá e está acabado e resolve. Não é assim? As pessoas pensam assim, as pessoas acham que elas podem planejar, fazer, acontecer, por isso acham que basta querer que vai acontecer. Queira que você consegue. Aliás, nesse mundo do coaching agora, né? Aliás, o coaching dentro da igreja virou moda. O discursinho furado, basta querer que vai acontecer, né? Queira que Deus vai te dar. Virou mania, quer dizer. Tiago lembra aqui que isso é uma armadilha e não é pequena. Os amigos e as amigas de Deus não acham que podem nada. Estou falando de você aqui. Amigo e amiga de Deus não quer as coisas que desejam, mas em todo tempo se rendem às coisas que o Senhor deseja. Essa é a verdade. Exemplo muito bom que ele usa, porque ele diz assim, amanhã nós vamos para tal lugar, você pode dizer, e lá nós vamos ficar um tempo, e vamos ganhar muito dinheiro, e vamos planejar, trabalhar muito, e não vamos ficar ricos. Para Tiago, isso é pura presunção. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã com vocês. O que vocês sabem da vida? O que vocês sabem da vida? Quem somos nós para achar que nós controlamos alguma coisa? Que nós temos domínio sobre alguma coisa, que nós temos domínio sobre... Nós não dominamos nem, meu irmão. Quem somos nós? Tiago diz que nós somos como neblina, que aparece daqui a pouco já dissipou. Quem somos nós para achar que nós controlamos alguma coisa? Em Romanos 12, a partir do versículo 4, Paulo ensina assim, ó, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que vocês realmente são, antes sejam honestos na sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu para exercícios dos diferentes dons do corpo de Cristo. Veja, eu termino dizendo que se no mundo é tão normal, e todo mundo acha que é normal, as pessoas pensam que basta querer que vai acontecer. Entenda que diante de Deus não, porque diante de Deus, na reunião dos amigos e das amigas de Deus, todos a uma só voz dizem, se o Senhor quiser, nós vamos viver, se o Senhor quiser eu vou fazer isso, se o Senhor quiser é isso, é aquilo, se o Senhor quiser, não é aquilo que eu quero. Nós estamos desenvolvendo um discurso hoje do meu querer, é o querer de Deus, e eu quero e Deus vai fazer. Querido,
Entre nós não cabe presunção, isso é presunção de gente que se acha, não cabe para nós. Entre nós o que vale é a humildade dos que se rendem e reconhecem que se o Senhor não for conosco, a nossa vida não sai do lugar. Se Ele não for conosco, nós não temos o que fazer, não vai dar nada certo. Em nome de Jesus, amém? Então em nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos filhos, no nosso negócio, no emprego, tudo, se o Senhor quiser, nós seremos. Se o Senhor quiser nos dar, nós teremos. Nós teremos o quê? Aquilo que o Senhor deseja, uai. A vontade tem que ser dele, soberano é Deus e não nós. Não o nosso achar, o nosso planejar, em nome de Jesus, amém? Ele diz assim, agora porém, você se vangloria das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, né? Por isso, nossa glória está em não ser como tudo que a gente vê por aí. Pessoas guiadas pelos seus desejos, uma guerra interna, querendo tudo para o seu próprio prazer. Isso é o mundo que você conhece. Invejando, cobiçando o que não tem, se esquecendo que assim tudo que consegue é ser inimigo de Deus. É se afastar do Senhor. E aí dando legalidade para o diabo. Esse é o problema. Nós não somos assim. Porque eu e você somos povo de Deus. Comunidade que se reúne, feito por amigos e amigas de Deus. Esta guerra no nosso interior é repreendida pela presença do Senhor que é conosco. Por que Ele é conosco? Porque nós buscamos nele, porque nós queremos estar perto, nós nos aproximamos de Deus. Não vem com esse papo que você está longe, não ora, não tem comunhão, não se envolve com a alma, aí Deus é comigo, aqui para você que Ele é. Para Ele ser contigo, você tem que se aproximar dEle em nome de Jesus, somos nós, e toda contenda cai por terra, meu irmão, todo julgamento não prevalece, porque o que prevalece em nossa vida, neste lugar, é a vontade soberana do nosso Deus, aquele que veio hoje aqui, veio para falar com você, em nome de Jesus, amém? E Ele veio porque Ele quer se aproximar de mim, de você, daquelas que nele buscam, Ele quer se aproximar daqueles que querem se aproximar dEle, e é por isso que hoje Ele está aqui, na vida daqueles que colocam tudo a sua vida, a sua confiança nas mãos dEle, e sabe que dEle virá em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Capítulo 4 de Tiago, compreendeu? Lê de novo, porque existem dois projetos de mundo, duas maneiras de viver. Lá fora é assim, uma contenda doida, isso não cabe na nossa vida. Tem princípios que cabem ao Senhor para nós, outros não, que nós possamos tomar posse disso em nome de Jesus, amém? Compreenderam? Pode até aplaudir se você quiser, porque Deus é bom.